Olá pessoal, aqui é o professor Tiago Castilho e eu vou apresentar agora brevemente para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa semana, essa terceira semana do curso de cálculo em uma variável. Então, os tópicos que serão tratados essa semana são esses listados aqui: limites infinitos e relacionado a ele o conceito de assíntotas verticais, limites no infinito e relacionado a ele o conceito de assíntotas horizontais, funções exponencial e logaritmo, e o segundo limite fundamental, onde vai aparecer também esse númerozinho especial aí chamado de número e. Tá bom? Bom, a gente vai começar falando de limites infinitos. Então, acabou que por um engano na semana anterior, no vídeo que eu gravei, eu falei brevemente sobre isso, eu também vou repetir parte do que eu falei aqui, dar um enfoque um pouquinho diferente também. Então, para começar, a gente começa observando essa função aqui, 1 sobre x², quando x tende a zero. Esse é um limite que não existe. Porém, é um tipo de limite, é um tipo de não existe um pouco especial em relação aos outros. Por quê? Bom, porque eu vou falar que esse é um não existe especial, né? Vou fazer um exemplo aqui do gráfico dessa função. Um desenho do gráfico dessa função. O que acontece? Essa função que eu vou chamar de f de x. Acontece que, quanto mais próximo do zero eu chego, mais para cima minha função vai. Certo? Então, esse é o tipo de limite que eu vou dizer que limite quando x tende a zero de 1 sobre x² é infinito. Normalmente, o que está acontecendo? A história de epsilon e delta, né? Que agora não vai ser mais epsilon, vai ser m. Dado um número m positivo, vou marcar aqui como uma altura, dado uma certa altura, existe um valor delta, que vai determinar para a gente o intervalinho do domínio, ao que, se o x está a uma distância do A menor do que delta, não importa o que acontece no A, por isso que eu pus esse maior que zero aqui, então o f de x fica maior que m. Significa isso, né? Então aqui nesse caso nosso, o A era igual a zero. O A é o ponto onde o limite está tendendo. Então, esse m maior que zero aqui significa uma certa altura. E isso aqui significa o quê? Ó, se o x está a uma distância de A menor do que delta, ou seja, se x está suficientemente próximo do delta, esse x fica suficientemente grande, ou seja, todo x próximo de A é levado pela função f para cima desse valor n. Então, ele vai ficar para cima dessa barrinha verde que eu coloquei no gráfico aí, que eu marquei com a altura sendo esse número n positivo. Tá? Então, dado o número n, eu consigo um intervalinho do ponto A, tal que todo mundo próximo desse ponto A nesse intervalinho fica, quando eu aplico f, para cima do valor n. Quando isso acontece, eu vou dizer que a minha função, que o limite dela é infinito. Tá? Quando x tende a A é infinito. E de maneira análoga, dá para definir quando o limite é menos infinito. Ok? Ok. Então, quando eu tenho um limite de uma função dando infinito, vou supor que eu estou me aproximando do A pelo lado direito, tá? Para valores maiores do que A. Essa reta x igual a A, no caso do nosso exemplo, é a reta x igual a zero, que é o eixo y. Ela é o que eu chamo de uma assíntota vertical para a minha função f. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, só para não ficar no zero como estava o anterior. Eu vou pegar o gráfico dessa função aqui. Vocês perceberem essa retinha que eu fiz em cinza aqui, o que acontece? Quando eu me aproximo desse ponto A pela direita, o que vai acontecendo com esse gráfico azul, né? Essa linha azul? Ela vai se aproximando dessa reta x igual a A, certo? Então a reta assíntota é a reta que vai ficar próxima do gráfico quando x se aproxima do ponto. Diz mais ou menos para onde a função está tendendo, certo? Como a função está se comportando. Certo, então esse é o conceito de assíntota vertical que vocês vão ver, e é importante que vocês saibam que vai estar envolvido aí o cálculo de limites, tá? Mais uma coisa, quando eu começo a calcular limites infinitos, vão aparecer alguns tipos de indeterminações também que a gente vai ter que saber resolver, tá? Então,
vocês vão ver lá os tipos de indeterminação, coisas do tipo infinito sobre infinito, infinito menos infinito, coisas assim. O que eu quero dizer com essas coisas aqui, né? Quero dizer uma função que é dada por um quociente, em que o numerador e o denominador vão para infinito. Quanto que dá esse limite? Aí depende. Por exemplo, se eu pegar esse limite aqui, ó, opa, perdão, esse limite não serve. X ao quadrado sobre x à quarta. Tá? Tanto o numerador quanto o denominador estão indo para infinito. Só que eu sei que isso aqui, um exemplo bem bobo esse, tá, pessoal? Depois eu uso exemplos mais interessantes. É igual a essa função aqui que eu já tinha comentado que o limite é zero. Então isso aqui a princípio era uma indeterminação, infinito sobre infinito. A gente resolveu cancelando x quadrado e chegou em algo que a gente sabia resolver. Tá bom? Bom, você poderia pegar um outro exemplo aqui. Esse eu não vou calcular, depois vocês fazem algum desse tipo na lista. 2x mais 1 sobre 3x menos 2. Bom, tanto em cima quanto embaixo está indo para infinito. Então é um tipo de infinito menos infinito sobre infinito. Mas se eu fizer o cálculo desse limite aqui, isso aqui vai dar 2/3. Tá bom? Mesma coisa para indeterminações desse tipo aqui. Ó. Quanto que dá o limite de raiz de x menos x? Ah, não, isso aqui vocês vão ver mais depois no outro tipo de limite. Por enquanto não é um problema, mas vai aparecer daqui a pouquinho. Certo? Então assim a gente trata esse primeiro ponto de limites infinitos. Vou voltar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre limites no infinito. Professor, tem diferença de limites infinitos e no infinito? Sim. Limites infinitos são aqueles resultado da infinito, né? Que eu escrevo algo assim. Tá? Limites no infinito é que eu quero saber o que acontece quando o x fica muito grande. Ou quando o x fica no menos infinito também, né? Quando o x fica muito grande em módulo, mas com sinal negativo. Então, isso que a gente vai comentar agora brevemente. Então, o objetivo aqui nesse tipo de limite é dar sentido a esse tipo de expressões aqui. Limite quando x tende a infinito de uma certa função f de x, ou limite quando x tende a menos infinito de uma certa função g de x. Certo? Para a gente ver um exemplo aqui, vou pegar essa função aqui, que é a função seno de x sobre x. Próximo do zero, a gente sabe bem o que acontece. É aquele limite fundamental que vale 1, então ela cruza o y1. Mas, quando o x vai ficando maior e maior e maior, o que vai acontecendo? O seno, que é o numerador, continua limitado entre menos 1 e 1, só que o denominador vai ficando cada vez maior. Então, o que vai acontecendo? Essa ondinha do seno vai passando pelos mesmos lugares, só que o tamanho dela vai ficando cada vez menor, certo? Bom, então aqui, nessa nova linguagem que a gente está introduzindo, isso significa que quando x é infinito, o limite da função seno de x sobre x é zero, certo? Nesse caso, a gente tem essa reta y igual a zero aqui, que no caso é o eixo x, que o gráfico da função fica bem próximo dela. Então, a função e a reta se aproximam, ficam tão próximos quanto eu queira, desde que eu fique com o x bem grande. Essa vai ser chamada uma assíntota horizontal, então uma reta horizontal, para a nossa função f de x. Vou fazer um outro exemplo aqui de um desenho, só para vocês verem algo um pouco diferente. Então aqui eu vou pegar a função, essa função f de x. Quando x vai para infinito, o que acontece? Essa função f se aproxima desse valor b aqui. Ou seja, essa reta y igual a b é uma assíntota horizontal para a nossa função f. Aqui, o valor b que eu estou falando é esse que eu marquei aqui no gráfico. Né? Então, a função se aproxima dessa reta y igual a b, quando x é para infinito. Quando x é para menos infinito, não está acontecendo nada. Então, o fato de ter uma assíntota de um lado não significa que tenha assíntota do outro. Essa aqui a gente chamaria de uma assíntota horizontal à direita. E no exemplo anterior, teria assíntota horizontal à direita e à esquerda.
No exemplo anterior, y igual a zero é a assíntota dos dois lados, mas eu poderia ter uma assíntota à direita e uma outra diferente à esquerda. Bom, pois vocês vão exercitar, fazer alguns exercícios desse tipo. Ok, e limites desse tipo levam também a determinações, como aquelas clássicas que a gente já tinha, de zero sobre zero, mas também infinito sobre infinito, zero vezes infinito. O que quer dizer zero vezes infinito, né? Uma função cujo limite dá zero, multiplicado por uma função cujo limite dá infinito. Qual é o limite da função resultante? Tá? Então, quando eu digo indeterminações, eu não quero dizer que o limite não existe. Pelo contrário, eu quero dizer que a gente precisa manipular essa função aí para a gente saber quanto vai ser o valor desse limite, se é que ele existe. Pode ser que ele não exista, tá? Mas a gente precisa manipular. A gente não pode concluir nada só pelo fato de estar dando infinito em cima, infinito embaixo, ou infinito menos infinito. Bom? Bom, outro tipo de indeterminação que vai aparecer é esse aqui. Vou colocar esse limite aqui quando x tende a infinito. Veja o que está acontecendo, né? Eu quero saber quanto que vale esse limite. Olha, aqui dentro do parênteses, eu tenho 1 mais 1 sobre x. 1 sobre x, quando x tende a infinito, vai para zero. Então, o que está dentro do parênteses vai para 1. Aí, um erro comum que eu percebo entre os alunos é limite quando x tende a infinito das que está dentro dá 1. Então, 1 elevado é zero, né? Então, 1 elevado a x que vai para infinito vai dar 1 também. Isso está errado, pessoal. Tá? Por que está errado? Porque tanto o x que está no expoente quanto o que está dentro do parênteses, eles estão indo para o infinito juntos. Não pode deixar um parado e mandar o outro para o infinito. Tem que ou vai todos ou não vai nenhum, tá bom? Então, essa é uma maneira errada de calcular esse limite. Você poderia chegar a esse valor aí, que não é o valor desse limite, tá? Quanto que é o valor desse limite? É esse número aqui que a gente vai chamar de E, que eu tinha mencionado lá no começo. Tá? Esse número é um número real, na verdade é um número irracional, para ser mais preciso, que está entre 2 e 3. 2,71 alguma coisa, mas por enquanto não faz diferença para a gente qual é o valor dele. E por que eu uso esse número? Por que é importante saber esse limite, né? Bom, esse número E aí, ele aparece no estudo das funções exponenciais e logarítmicas, tá? Por que ele aparece? Bom, a gente vai usar a base da função exponencial como sendo esse E, que é chamado de base natural do logaritmo natural, tá? A princípio pode não parecer nem um pouco natural, porque ele nem racional, né? Ele é irracional, mas é natural no sentido físico, tá? Porque esse número aí aparece em diversos fenômenos naturais, e vocês vão ver isso principalmente quando estudarem derivada, tá? A função exponencial com base E, a derivada dela é ela mesma, tá? E a menos de uma constante multiplicativa é a única função que satisfaz essa propriedade. Então, por isso que essa função E é tão especial assim. Então, esse limite é só uma maneira de definir ela. Tem outras maneiras que vocês vão ver em outros lugares, por exemplo, se você pegar 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 6, que é o 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, e for somando isso aqui até o infinito, né, quero dizer, isso aqui dá exatamente o número E. Isso aqui já está fora do escopo do nosso curso, estou colocando aqui só por curiosidade, para vocês verem que esse número aparece também de maneira interessante em outros lugares, tá bom? Bom, sobre o conteúdo é isso. Queria aproveitar para desejar para vocês uma boa prova, porque essa semana a avaliação é aquela que tem um peso maior, tá bom? Compreende todo o conteúdo do curso. Então, façam com bastante atenção, com bastante cuidado, entreguem para a gente. Bom estudo para vocês, boa prova e até a próxima semana.